Vamos então começar ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos. Na realidade não é uma questão, é uma colocação do Kardec, por isso que ele coloca aqui como ensaio teórico, é o número 257, mas são palavras do Kardec. O corpo é o instrumento da dor. Se não for sua causa primeira, é ao menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Ela não pode congelar, nem queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito de realidade, ocasionando inclusive a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é esse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou sua impressão, a sua impressão. Eis tudo. Pode-se então supor que há algo de análogo, de semelhante nos sofrimentos do espírito após a morte. Nós estamos vendo aqui que o Kardec está fazendo um resumo do que nós estudamos, do que nós vimos até agora. E ele está colocando a questão de o que está na nossa mente, aquilo que nós mantemos, pensamos, nós acabamos sentindo. Aqui no corpo físico também isso acontece e nós chamamos de psicossomático. As doenças autoimunes são psicossomáticas, ou seja, elas são causadas por pensamentos, por sentimentos, por emoções que não foram resolvidas e que acabam causando determinadas dores, determinados processos no corpo físico que a nossa medicina não sabe trabalhar. Por quê? Porque elas são causadas na mente, pela própria pessoa, por isso que é autoimune. E para isso não tem remédio, vai ter paliativo. E o que ele está colocando aqui? Da mesma forma, o espírito, ele não tem mais o corpo, ele não tem mais dor quando ele desencarna. Ele não tem mais a sensação do corpo. E por que ele tem fome? Por que ele tem sede? Por que ele tem frio? Por que dói ainda o ferimento ou a doença da qual ele desencarnou? Porque isso está cristalizado na mente. A mente monta isto e a mente reflete isso, fazendo com que o perispírito, porque quando nós desencarnamos nós vamos na nossa forma perispiritual para o plano espiritual, o perispírito que é comandado pelo espírito, a nossa mente está no espírito, como ela está condicionada, ela vai fazer com que esse espírito haja igualzinho ao corpo, sinta dor, sinta fome, sinta frio, até que ele consiga entender, passar desta fase, conseguindo sublimar emoções, sentimentos, se conhecendo mais. Nós vamos ver isso no nosso lar muito claro. O André Luiz, quando ele está no umbral, ele tem fome, tem sede, ele se arrasta na lama, a barba cresce, a unha cresce, o cabelo cresce, ele fica numa situação horrível. E quando ele é socorrido no hospital, ali ele vai tomando uma aguinha, uma água fluidificada, vai sendo instruído, vai entendendo o processo do desencarne através de fluidificação, de energia, vão curando os ferimentos que existem ali no seu perispírito, porque eles são, na realidade, controlados e mantidos pelo cérebro. É através da instrução, é através do conhecimento que ele vai
se libertando, e conforme ele vai se modificando, vai sublimando, se elevando, ele vai cada vez mais entendendo o processo e cada vez mais se, digamos assim, desmaterializando, porque o perispírito é uma matéria sutil, mas é matéria. Mas nós vamos ver nos outros livros ele já volitando, ele já conseguindo ter um domínio, plasmando o próprio perispírito para densificar, para não aparecer a sua luz. A gente vai vendo ele se modificando com o conhecimento. Um estudo, Kardec coloca aqui, um estudo, perdão, mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, abre aspas, como aparições vaporosas ou tangíveis, aquela que dá para pegar, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, o panorama tão surpreendente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se apegam aos prazeres materiais. E tantos outros, fecha aspas, né? E tantos outros fatos vieram lançar luz a essa questão, dando lugar a explicações das quais apresentam um resumo. Ele está fazendo um resumo aqui do que nós estudamos e das colocações dele. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Está ligado ao mesmo tempo à eletricidade, ao fluido magnético e até certo ponto à matéria inerte. Nós vamos ver no próximo, esse foi o primeiro livro publicado por Kardec. No segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, nós vamos ver na questão 55, se eu não me engano, do livro 2, capítulo 1, ele vai colocar lá, vai falar sobre o perispírito, e ele vai colocar que o perispírito é como se fosse um fio elétrico, um fio condutor, que leva a informação do espírito, né, do cérebro que pensa, que somos nós somos espíritos, para o corpo. Ele é só um fio condutor, como se fosse um fio elétrico. E é o que ele está colocando aqui. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Está ligado ao mesmo tempo à eletricidade, ao fluido magnético. À eletricidade e ao fluido magnético. E até certo ponto à matéria inerte. Porque a matéria é só uma vestimenta. Não é mais do que isso. Poder-se-ia dizer que ela é a quintessência da matéria, que ele é, né? O perispírito é a quintessência da matéria, é uma matéria sutil, uma matéria menos densa. O princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta pertence ao espírito, porque o perispírito não pensa. O perispírito é só condutor, é só o fio, como se fosse o fio elétrico que leva a energia para a lâmpada, né? Nós, como espírito, somos a usina que gera energia e a lâmpada é o corpo físico. A energia através do fio faz a lâmpada acender. A energia através do fio movimenta e faz o corpo se manifestar nesse planeta, porque o corpo é de matéria do planeta. Em cada planeta que há uma encarnação, que podemos encarnar, teremos perispíritos diferentes e corpos diferentes. O espírito não. Ele é sempre da mesma forma criado por Deus. É uma energia. É difícil de entender, até porque os espíritos colocam que no nosso vocabulário não existe palavras, não existe forma adequada de se explicar. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas, porque o perispírito vê pelo corpo todo e sente pelo corpo todo e ouve pelo corpo todo.
Não precisa, como nós vimos nas perguntas anteriores, não precisa dos olhos físicos, do ouvido físico, do tato físico, porque eles são muito precários, primitivos. O nosso perispírito é muito mais elevado, digamos assim. Se fosse tecnologia, seria high-tech. Última tecnologia é o perispírito. E o corpo é analógico, ele ainda não entrou na era digital. Então, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Só podemos tomar essas últimas como termo de comparação e não como analogia. Sensações do corpo são só termos de comparação, para que a gente possa entender. Quando o espírito diz que está com fome ou que está com frio, a mente dele faz com que ele sinta mesmo muita fome, muito frio, necessidade de urinar, necessidade de evacuar, né? Desejo de pizza, né? Como disse um espírito uma vez, a saudade que ele sentia de um leitão, né? Ele era, a última encarnação dele era mineiro. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Não é, entretanto, um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que se queixa de frio e do calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos os espíritos passarem através de chamas sem experimentar nenhum tipo de dor. Portanto, a temperatura não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, o qual o próprio espírito nem sempre compreende bem, justamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores, é antes uma lembrança que uma realidade, mas uma lembrança muito penosa, porque ela está no cérebro, ela está cristalizada nas lembranças, na mente daquele perispírito que desencarnou, né? Daquele espírito que desencarnou, mas se manifestando da única forma que ele consegue se manifestar, que é através do perispírito, que é muito... foi ele que formou, foi ele que comandou, é muito ligado ao corpo, mantém essas impressões. Algumas vezes, no entanto, há mais que uma lembrança, como veremos. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nós vamos ver espíritos no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver 5 desencarnes, os 5 desencarnes diferentes, desde aqueles que estão mais lentos, aqueles que demoram mais para o perispírito se desligar do corpo, até perispíritos que já se desligam, espíritos que estão preparados, com conhecimentos, já se desligam rapidamente, já estão logo após o desencarne conversando ali com o mentor, com o André Luiz. Nós vemos isso muito bem no livro Voltei, onde o irmão Jacob já participa de todo o processo do desencarne e a hora que ele se desliga completamente do corpo, ele já conversa com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, cada desencarne é diferente do outro, como cada reencarne é diferente do outro. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação, não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu e não compreende que possa estar separado dele. Esse estado dura enquanto existir um elo entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, abre aspas, não, eu não estou morto, fecha aspas, e acrescentava, abre aspas, no entanto, sinto os vermes me corroerem, fecha aspas.
Ora, seguramente os vermes não corroíam o perispírito, e muito menos o espírito, só corroíam o corpo. Mas, como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, disso resultou uma espécie de repercussão moral, que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Por que não está completa no caso do suicida? Porque nós recebemos uma carga de fluido vital, até que vai durar até o plano que nós fizemos no plano espiritual, nós fizemos um plano reencarnatório. Então, se nós nos suicidamos diretamente, através do veneno, um tiro, o que for, ou se nós nos suicidamos lentamente, através da alimentação, açúcar, sal, álcool, drogas, nós vamos encurtar o nosso tempo aqui, mas o nosso fluido vital não encurta. Ele tem aquele processo do tempo que ele deveria durar, é como se fosse um tanque de oxigênio. Então ainda existe fluido vital, então como houve ali um suicídio, ele continua ainda ligado ao corpo. E no caso das pessoas que se suicidam inconscientemente, dependendo do merecimento, dependendo, como diz Jesus, das suas obras, recebe o auxílio para o desligamento, para que não tenham essas sensações do corpo físico. No caso do suicida direto, aquele que quis morrer mesmo, que deu um tiro na cabeça, que tomou veneno, se jogou na frente de um trem, de um carro, se jogou num rio, esse não tem o merecimento de receber o auxílio para o desligamento. Então ele vai passar também, conforme o seu merecimento, alguns instantes, algumas horas, alguns meses ou alguns anos ainda ligado ao corpo. Vai depender do mérito de vidas passadas, do mérito daquela vida. Por isso que cada suicida tem um desencarne diferente do outro. Quando as pessoas falam, não, todo suicida vai acontecer isso. Isso não existe. Porque a gente não pode dizer com todo desencarnado vai acontecer isso. Não existe desencarne igual ao outro. Como diz Jesus, cada um conforme as suas obras, conforme o seu merecimento. Repercussão talvez não seja o termo próprio, pois poderia dar a ideia de um efeito demasiadamente material. Seria antes a visão do que se passa em seu corpo, ao qual seu perispírito continuava ligado, que lhe produzia uma ilusão, considerada por ele como sendo realidade. Assim, não era uma reminiscência, uma lembrança, já que durante a vida ele não fora corroído pelos vermes. Era um sentimento de atualidade. Percebe-se com isso as deduções que se pode tirar dos fatos quando observamos atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Então, o corpo recebe as impressões exteriores, sejam elas quais forem, transmite ao espírito através do perispírito, que é a inversa. Nós estávamos falando aqui, o fio conduz, do espírito para o corpo, mas o corpo também conduz para o espírito. Por isso que o reencarne é aprendizado, é mudança, é lapidação. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos com o corpo, nós transmitimos para nós mesmos, Nós captamos através do perispírito. Então ele é um fio condutor de mão dupla. Ele leva e ele traz, é o que ele está dizendo aqui. Por isso que ele diz, provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Morto o corpo, não sente mais nada, porque não possui mais espírito nem perispírito. Desprendido do corpo, o corpo não possui, mas nem espírito nem perispírito, ele não está mais ligado. O corpo é só uma vestimenta que volta para a terra a qual ele pertence. O perispírito continua ligado ao espírito.
né, que é o desencarnado. Desprendido do corpo, o perispírito experimenta a sensação, mas esta não lhe chega mais por um canal limitado. Ela é geral, ela chega por todo o perispírito. Ora, como o perispírito é na realidade apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, segue-se que, se pudesse haver um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais que o corpo morto. Quer dizer, o perispírito, ele está ligado ao espírito, está ligado ao corpo. Ele capta do espírito, transmite para o corpo, capta do corpo, transmite para o espírito. A hora que o corpo não funciona mais, acabou o fluido vital, é que nem o mergulhador, acabou o oxigênio. Quando acaba o oxigênio, ele tem que estar acima da água, porque senão ele corre o risco de morrer afogado. Então, ele fica controlando ali o tempo, a hora que estiver perto de acabar, ele sobe. Então, a hora que acaba o fluido vital do corpo, este corpo não funciona mais. Este corpo volta para a Terra, mas o perispírito continua ligado ao espírito. Não existe, a não ser os espíritos muito elevados, onde o perispírito é tão sutil, é tão etéreo, que basicamente se confunde com o próprio espírito. E pelo que a gente entende, pelo que a gente vê, pelo que os espíritos nos trazem, só os espíritos crísticos, espíritos muito elevados, né? Como o governador da Terra, que aqui quando encarnou se chamou Jesus, que é um espírito crístico, é um espírito elevado, ele governa um sistema solar, acima dele tem outros espíritos que governam galáxias. Esses são sempre cada vez mais sutis e só energia. Foge da nossa capacidade de entendimento. Da mesma forma, se o espírito não tivesse perispírito, ficaria inacessível a qualquer sensação penosa. Quer dizer, se não houvesse o perispírito, o espírito não teria essas sensações, mas também não teria como se ligar ao corpo e poder aprender. Vamos entender bem essa colocação. É o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Eles não têm sensações penosas, eles não têm sensações de dor, não têm sensações de sofrimento, eles não têm emoções mais, eles só têm sentimentos. A gente vai trabalhar aqui na Terra as nossas emoções e vamos lapidando e lapidando, sublimando, até que a gente tenha só sentimentos. Os espíritos elevados só têm sentimentos. Então, o que ele coloca é o que ocorre com os espíritos completamente purificados. Não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais sensações penosas. Sabemos que quanto mais se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea. E disso se conclui que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Conforme o perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, né, etéreo, quintessenciado, como Kardec coloca, né, virando cada vez mais próximo da energia, virando cada vez mais próximo do que é o espírito, que é energia, que é luz, mais ele se confunde com o próprio espírito. No nosso caso aqui encarnado, não, nós vamos desencarnar, o nosso perispírito vai ter a forma que nós temos aqui na nossa última encarnação, e por guardarmos essas lembranças, esses sentimentos, continuaremos no plano espiritual, sentindo fome, sentindo sede, sentindo dor, se tivermos alguma doença, alguma coisa no corpo, até que a gente aprenda, sublime, até que a gente consiga se elevar um pouco, consiga subir alguns degraus para que não tenha mais essas sensações marcadas, cristalizadas na nossa mente. Mas dir-se-á
As sensações agradáveis, assim como as desagradáveis, são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Ora, se o espírito puro é inacessível a alguma delas, deve ser igualmente às outras. Quer dizer, se ele não sente as dores, ele também não sente o prazer, a alegria que nós temos aqui. É isso que o Kardec está colocando aqui. Sim, sem dúvida, no caso das sensações que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, aí é que está. O espírito elevado, o espírito puro, ele não vai ser influenciado por algo tão primitivo como as nossas sensações. Porque o que nós mais temos aqui são emoções e elas são primitivas. Os sentimentos já são mais depurados. As coisas que nos alegram, as coisas que nós achamos bonitas, a música que nós ouvimos aqui, elas são primitivas, elas são precárias perto do que um espírito elevado conhece como música, conhece como paisagem, conhece como beleza. Então ele não vai ser influenciado por essas coisas do nosso planeta que para ele são muito primitivas. É isso que ele está colocando aqui. O som de nossos instrumentos e os perfumes de nossas flores não lhes causam nenhuma impressão. E, no entanto, os espíritos desfrutam de sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque em relação a elas somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que isso existe, mas por que meio se produz? É como o cego, você fala, existe a luz, existe o sol, existe o dia, existe a noite. O cego sabe que isso existe, mas ele não sabe exatamente como é e não sabe como se produz. É exatamente a mesma colocação em relação ao espírito extremamente elevado, às sensações e a beleza, o que ele é capaz de ouvir, de sentir e de ver, perto das nossas sensações tão primitivas, né, e tão precárias. Nós estamos só no segundo degrau. O estágio anterior era o primitivo, era o homem da caverna, que não sabia conversar, não conseguia, embora estivesse no início do pensamento contínuo, não conseguia concatenar todas as ideias e emitir sons que fizessem algum sentido. Então nós estamos só no segundo degrau, isso não é nada em relação ao que temos pela frente de evolução e desenvolvimento. Então eu vou repetir aqui. O som de nossos instrumentos e o perfume de nossas flores não lhes causam nenhuma impressão, e no entanto os espíritos desfrutam de sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a menor ideia, porque em relação a elas somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que isso existe, mas por que meio se produz? Nossa ciência para aí. Sabemos que há percepção, sensação, audição e visão, e que essas faculdades são atributos de todo ser, e não apenas de certos órgãos, como acontece com o homem. Mas ainda uma vez, por intermédio de quê? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não têm como explicar, pois nossa língua é inadequada para exprimir ideias que não possuímos, assim como na língua dos selvagens não há termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Então nós estamos para os espíritos superiores como os silvícolas que estão primitivos, que ainda não conhecem o ser humano lá na selva, estão para nós. É exatamente assim. O que eles acham graça, acham lindo, acham super importante lá, para nós não vai significar nada, porque nós temos
conceitos, nós temos músicas que mexem com a alma, nós temos tecnologia que facilitam e modificam a nossa vida e por aí vai. Vamos então dar uma paradinha aqui e vamos continuar esse ensaio teórico do Kardec na sua segunda parte.